Treinamento, teste e validação. O conjunto de dados de treinamento consiste de uma parcela, por exemplo, 70% dos dados disponíveis das variáveis de atributos e a variável target. O modelo é inicialmente adaptado a um conjunto de dados de treinamento, que é o conjunto de observações usadas para estimar os parâmetros, por exemplo, os parâmetros θ de uma regressão linear ou logística. O modelo é treinado no conjunto de dados de treinamento usando o método de minimização do erro, por exemplo, Gradient Descent. O modelo é executado com os dados de treinamento e produz um resultado que é então comparado com o target, para cada observação de treinamento. Com base no resultado da comparação e do algoritmo de aprendizagem específico que está sendo usado, os parâmetros do modelo são ajustados automaticamente. Em seguida, o modelo treinado é usado para prever as respostas para as observações em um segundo conjunto de dados, o conjunto de dados de validação ou de desenvolvimento. O conjunto de dados de validação fornece uma avaliação imparcial do modelo no conjunto de dados de treinamento que você usa para ajustar parâmetros, selecionar atributos e principalmente para a regularização para evitar o overfitting. A regularização é um conceito que veremos mais à frente. Finalmente, o conjunto de dados de teste é um conjunto de dados usado para fornecer uma avaliação imparcial da performance do modelo. Se os dados de teste nunca foram usados no treinamento ou na validação, temos um resultado confiável para nosso modelo. Em resumo, definimos conjunto de treinamento, no qual você desenvolve seu modelo de aprendizagem. Conjunto de validação, que você usa para ajustar parâmetros, selecionar recursos e tomar outras decisões sobre o modelo de aprendizagem, às vezes também chamado de conjunto de desenvolvimento. Conjunto de testes, que você usa somente para avaliar o desempenho do modelo, mas não para tomar qualquer decisão sobre qual modelo de aprendizagem ou parâmetros usar. Então, teoricamente, esse processo deve assegurar que seu modelo foi bem construído. Entretanto, isso pode não ser 100% verdade. Suponha que você quer desenvolver um aplicativo que identifique automaticamente os caminhões nas marginais de São Paulo. Para isso, você vai precisar de muitas fotos de caminhões e você contrata seu colega para baixar milhares de fotos de caminhões em estradas brasileiras. Você recebe um grande conjunto de treinamento com foto de caminhões, exemplos positivos, e não caminhões ou exemplos negativos de diferentes sites. Você divide os seus dados em treinamento, validação e teste. Usando esses dados, você constrói um detetor de caminhões que funciona bem nos conjuntos de treinamento, validação e testes. Mas quando você implanta esse classificador para seu cliente, a prefeitura, você descobre que o desempenho é decepcionante. O que aconteceu? Você descobre que as fotos que a prefeitura carregou têm um visual diferente do site de imagens que compõe seu conjunto de treinamento. A prefeitura está carregando fotos tiradas com telefones celulares que tendem a ser de menor resolução, mais embaçadas e mal iluminadas. Como seus conjuntos de treinamento e teste foram feitos a partir de imagens bem escolhidas de sites, seu algoritmo não generaliza bem para as imagens reais tiradas com os celulares. Então, apesar de todo esse esforço e de bons resultados do seu modelo de machine learning na teoria, na prática, seu modelo não funciona. É importante observar que seu conjunto de testes não deve ser simplesmente 20 ou 30% dos dados disponíveis, especialmente se você espera que seus dados futuros sejam de natureza diferente do seu conjunto de treinamento. Por exemplo, se eles estão associados a alguma variável que você acha que pode mudar no futuro. Se você realmente não tem nenhuma maneira de obter dados que se aproximam do que você espera obter no futuro, você deve estar ciente do risco de isso levar a um sistema que não generaliza bem. Não assuma que sua distribuição de treinamento seja a mesma que a sua distribuição de teste.
Por exemplo, se você desenvolveu o modelo para identificar e-mails spam e não spam, e você está no ano 2020, talvez ele não funcione bem em 2021, porque novos tipos de mensagem spam podem ter sido desenvolvidas que seu modelo não vai captar. Tente escolher para o teste observações que façam sentido para seu problema, em vez de simplesmente uma porcentagem. Cross-validation, validação cruzada. Ainda na fase de treinamento do modelo, devemos usar técnicas de amostragem de modo a tornar os resultados estatisticamente válidos. Cross-validation é uma das técnicas mais utilizadas. Cross-validation é o particionamento do conjunto de dados de treinamento em subconjuntos mutuamente exclusivos para estimar os parâmetros do modelo, sendo os subconjuntos restantes empregados na avaliação do modelo. Por exemplo, dividimos os dados de treinamento em 6 grupos do mesmo tamanho e usamos 5 deles para treinamento e 1 para avaliação. Para reduzir a variabilidade, várias rodadas de cross-validation são realizadas usando diferentes partições, e os resultados de validação são combinados, por exemplo, em média, ao longo das rodadas para dar uma estimativa do desempenho preditivo do modelo. Naturalmente, o erro é calculado usando a mesma expressão em cada partição, por exemplo, o MSE, no caso de uma regressão linear.